Vamos lá, palavra de Deus, quem achou Mateus 17, amém? Quem não achou, nós temos aqui na nossa Bíblia gigante. Antes de você ler comigo esse texto, eu quero dar aqui um spoiler sobre a palavra, para que a gente possa se ambientar no tema de hoje. O texto que nós vamos ler, ele é talvez um dos momentos mais emblemáticos da vida ministerial e terrena do Senhor Jesus aqui na terra. O ministério de Jesus, ele foi marcado pelo ensino e pelos sinais. Foi Jesus quem disse que uma das marcas da nossa crença nele seria a manifestação de sinais. Jesus disse: se vocês crerem em mim, esses sinais vão acompanhar vocês. Vocês terão autoridade sobre as enfermidades, vocês terão autoridade no mundo espiritual, vocês pegarão em serpentes e elas não lhe causarão dano. Se vocês entrarem em alguma situação de maneira equivocada, que seja uma situação de risco eminente, de contaminação, eu vou livrar vocês. E tudo isso vai acontecer por meio do poder da minha palavra, do meu nome sobre a vida de vocês. Então o ministério do Senhor Jesus foi marcado pelo ensino e pelo poder. Agora, poucas vezes o Senhor Jesus se manifestava com a totalidade do poder que ele tinha. Era mais ou menos assim: o Senhor Jesus, ele tinha tanto poder e tanta autoridade que ele poderia fazer absolutamente tudo. Ele tinha algumas restrições humanas, porque respeitava a lei da física, da terra, enquanto estava no corpo. Mas a verdade é que Jesus, no nosso meio, era Deus, então ele poderia fazer absolutamente tudo. E poucas vezes Jesus mostrava o seu poder nele próprio. Na maioria das vezes, o poder de Jesus era mostrado na vida do outro. Os sinais e as maravilhas que Jesus produzia não era uma demonstração do seu poderio em si, mas era sempre um apontar do seu poder para o outro. O ministério do Senhor, os milagres e os sinais não eram feitos em benefício próprio. O Senhor usava o seu poder para abençoar as pessoas. Mas nós temos pelo menos 2 ou 3 episódios específicos aonde Jesus revela parte do seu poder em si. Sinais que aconteceram, maravilhas que aconteceram através do seu próprio corpo, na sua própria vida. E esse é um dos pouquíssimos textos que revela momentos onde o Senhor Jesus mostra sinais e maravilhas nele mesmo para o seu povo. E é com esse olhar que eu gostaria que nós lêssemos esse texto, como alguém que vai ver Jesus, não com as características que hoje nós temos na mente daquela figura do Jesus romano. O Jesus colocado em uma cruz, o Jesus que caminhou, nessa terra com roupas naturais, mas que nós olhássemos esse texto com um olhar espiritual de quem vê Jesus como ele é na eternidade. Porque foi isso que Jesus fez nesse texto que nós vamos ler. Jesus vai se revelar, vai se demonstrar aos discípulos, dando a eles um relance de como ele realmente é hoje no mundo espiritual. E naquele dia ele fez isso, ele rompeu a barreira do natural e trouxe do sobrenatural a imagem de quem ele é. Então, esse texto é revelador, é maravilhoso, e nós vamos estudá-lo a partir dessa primícia, olhando para ele como quem vê Jesus na eternidade. Dito isso, vamos lá. Assim diz Mateus 17, a partir do verso 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias,
conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, a ele vocês devem ouvir. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Amém? Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós, Jesus, o teu reino. Estabeleça, Senhor, em nós a tua boa vontade. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom, verdadeiro, e um Deus que deseja nos ensinar. Então agora eu te peço, Senhor, que tudo aquilo que é natural, humano, terreno, que tudo aquilo que procede da carne, Senhor, agora pereça, desapareça, caia, e que tudo aquilo que é divino, excelso, sobrenatural, celestial, puro, digno de honra, de glória e de louvor, que isso se levante no nosso meio, Senhor. Que não seja apenas palavra de interpretação textual da mente humana, mas que seja o que a tua palavra é: poder do alto, palavra revelada, poder de Deus. Usa-nos, Senhor, agora apenas como uma boa terra, que vai receber a semente e que vai guardá-la até que ela dê frutos, e frutos que permaneçam. Ajuda-me, Senhor, a ser um transmissor sincero, puro, sensível, e a todos nós, ajuda-nos a sermos ovelhas do teu pasto. Queremos ser guiados por ti. Leva-nos nessa manhã a um lugar de expansão, que possamos conhecer mais de ti, e ao sairmos por essas escadas, ao entrarmos, Senhor, nesse novo ambiente, possamos ser transformados, e que todos nós saiamos daqui mais parecidos com o teu Filho Jesus. Governa o ambiente, Senhor, porque onde tu estás existe governo. Tu és o centro absoluto de todas as coisas. A ti, Jesus, e somente a ti nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, o ministério de Jesus, como eu disse, ele foi marcado por sinais e milagres. Só que muitos desses milagres, a grande maioria deles, aconteciam pela vontade e pela manifestação diretiva, majoritária, imperativa do Senhor Jesus. O que quer dizer que os milagres aconteciam porque Jesus se manifestava para executá-los. Quando Jesus curava leprosos, boa parte deles era curado porque o Senhor dizia: eu quero, sejam limpos. E ao manifestar a sua vontade, tocava naqueles homens e eles eram purificados. Quando Jesus curava um cego e a sua metodologia variava, para alguns ele apenas tocou, para outros ele apenas disse abra-se, para outros ele fez uma espécie de unção com barro e colocou nos olhos, a metodologia mudava, mas o que não mudava era a essência que gerava o milagre, ou seja, Jesus se movendo e Jesus atuando para que o milagre acontecesse. Nós vamos ver ao longo dos 3 anos de vida do Senhor Jesus, depois do seu batismo, nós vamos ver milagres acontecendo aos milhares. João chegou a dizer que se todos os milagres que Jesus praticou fossem escritos, não haveria lugar no mundo para guardar os livros que conteriam as histórias dos milagres. Então, o que nós temos nos evangelhos é apenas uma coletânea que Deus escolheu, não com os melhores milagres ou com os maiores milagres, mas com aqueles necessários para o nosso ensino.
tudo que na Bíblia está escrito, diz a palavra, que para o nosso ensino foi escrito, para que pela perseverança e paciência nós tenhamos esperança na Escritura. Então tudo que o Senhor fez e realizou, nem tudo está escrito, porque seria impossível escrever tudo que Jesus realizou. Existe uma passagem que conta o dia em que Jesus sai de Cafarnaum e as multidões vão junto com Jesus, e ele vai caminhando e vai parando de cidade em cidade e vai pregando a palavra. As pessoas vão se afluindo, vão chegando perto do Senhor, e uma quantidade cada vez maior de pessoas vai chegando, até que chega um momento que as pessoas estavam tão eufóricas por conta da mensagem e do que acontecia quando Jesus pregava, e os sinais que aconteciam, e as curas milagrosas por onde ele ia passando, que as pessoas, ao ouvirem falar que Jesus estava chegando, elas se dirigiam antecipadamente para esses locais, e se posicionavam de tal maneira que pudessem ver Jesus passar, mas não apenas ver. Existem episódios que a Bíblia relata que as pessoas se lançavam sobre Jesus. Era tanto poder e uma certeza e uma convicção de que Jesus poderia curar, sarar e transformar, porque ele vinha fazendo isso ao longo do caminho, que as pessoas se lançavam sobre ele. E a Bíblia diz que todos que tocavam nele eram curados. Não era uma reunião onde um ou outro sentia. Não era uma reunião onde, não sei se já aconteceu com você, mas comigo, no início da minha conversão, acontecia muito, e isso era algo que eu questionava a Deus. Às vezes eu estava em um culto que a presença de Deus era palpável. Eu sabia que o que estava acontecendo ali era Deus. Não era teatro, não era hipocrisia dos irmãos, não, era de verdade coisas genuínas acontecendo, porque pessoas que eu conhecia o caráter estavam sendo tocadas, eu conhecia a vida, e eu olhava e dizia, meu Deus, que coisa extraordinária. Mas eu ficava impressionado porque pegava o irmão do lado, pegava o da frente, pegava o de trás, mas em mim parecia que a fonte não vinha. E eu ficava dizendo, Senhor, como pode? O que eu tenho de errado, Senhor, que o mover acontece com todos, mas parece que em mim não chega, parece que em mim não toca. E eu ficava me questionando por conta do que eu lia na Bíblia, porque textos como esse dizem que quem tocava no Senhor era curado, que absolutamente todos eram de alguma maneira beneficiados pelo poder de Jesus. Não era um ou outro. Era uma reunião como essa, onde completamente todos nós sairemos tocados por Jesus, curados pelo Senhor, libertos na demanda em que tivessem, porque essas pessoas não tinham tempo de explicar, Senhor, a minha demanda é o meu casamento, Senhor, e por isso estou te tocando, Senhor, a minha demanda, Senhor, é uma cura que eu preciso em uma determinada área do corpo. Não era assim. Em Jesus tem tanto poder que quando as pessoas tocavam, imediatamente eram saradas das suas próprias debilidades. Agora, esse Jesus, gente, não mudou. Os tempos passam, mas Jesus não muda. E a minha indignação no começo da fé era, Senhor, por que não comigo? Por que não aqui? Por que não conosco, Senhor? Por que esse desejo que temos pelo grande avivamento, pelo derramar do Teu Espírito Santo, aonde todos vão receber, aonde todos serão cheios do Espírito Santo, aonde todos se converterão, aonde todos falarão novas línguas, aonde todos, Senhor, vão ser tocados? Por que isso não acontece? Por que com alguns? E ao passar do tempo eu comecei a entender que não tem a ver com o Senhor, tem a ver conosco. Porque o desejo do Senhor e o poder que Ele carrega é o mesmo que Ele carregava quando caminhava sobre as águas lá no lago Genezaré. É o mesmo poder que curava cegos e leprosos, que colocava coxos de pé, e até mortos ressuscitavam quando Jesus chegava em um ambiente. Esse poder não passou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, é o que diz a palavra. Agora, o que nós precisamos é entrar nesse lugar de conhecimento sobre o poder que Jesus tem.
Porque uma vez reconhecendo que Ele pode, a nossa fé aumenta. E uma vez que a nossa fé se equaliza com o poder de Jesus, aí, meu irmão, a chave vira e coisas extraordinárias passam a acontecer. E essa é uma manhã onde o Senhor deseja elevar o nosso nível de fé, para que a nossa confiança nele aumente e para que aquilo que Ele deseja realizar na minha e na sua vida finalmente aconteçam em nome de Jesus. Dito isso, parte dos milagres era Jesus atuando. A maioria delas, Jesus indo, tocando, falando, liberando. Agora Jesus tem tanto poder, e é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, que muitas coisas extraordinárias aconteciam. Perceba, o termo é aconteciam. Não é Jesus fazendo, era acontecendo no ambiente, no lugar, nas pessoas aonde Jesus estava, e isso acontecia por conta do poder que Ele tem, e esse poder da presença de Jesus é tão grande que não fica contido no seu corpo. O ambiente, as pessoas, o lugar, a terra, a casa, a região, o país, a nação é contagiado pelo poder da presença de Jesus. Então tem coisas que acontecem. Não é Jesus fazendo de maneira diretiva. Não é Jesus dizendo, faça, abra-se, levante-se. Não. São coisas que vão acontecendo ao natural, simplesmente pela presença de Jesus e o poder que emana dele. Então hoje nós vamos falar sobre pelo menos 3 coisas incríveis que acontecem quando Jesus está em um ambiente. Pelo poder que existe em Jesus, em volta coisas lindas começam a acontecer. E Jesus não precisa falar, Jesus não precisa tocar, simplesmente a sua presença no ambiente deflagra esse poder e essas coisas começam a acontecer. E em nome de Jesus, que essa seja a manhã para elas acontecerem na minha e na sua história, para a glória de Deus. O texto que nós lemos diz que Jesus chamou os seus discípulos e separou Pedro, Tiago e João. Levou consigo esses 3 discípulos. Você vai ver que ao longo da Bíblia, sobretudo nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver episódios repetidos onde Jesus separava, levava consigo esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Você sabe, o número dos apóstolos foram 12. Você sabe, Jesus em um momento enviou 70 dos seus discípulos. Em outro momento ele tinha mais de 500 seguidores em um mesmo lugar ouvindo a sua mensagem. Ou seja, Jesus tinha muitos seguidores. Mas em momentos especiais você vai ver a recorrência da presença de Pedro, Tiago e João. Esse trio viveu coisas que os demais não viveram. Perceba que todo o grupo estava na presença de Jesus, andava com o mestre, mas existia uma tríade, esse trio especial, não porque eram especiais, mas porque viveram coisas especiais com Jesus e viveram coisas que os demais não viveram. O que explica a minha pergunta inicial quando me converti: Senhor, por que é que com alguns a manifestação ela é recorrente e é contínua? Por que que alguns quando ministram, quando pregam, não é meu Deus, hoje veio, ontem não veio? Não, sempre que abrem a boca Jesus vem, sempre que tocam a presença desce. Senhor, por que é que acontece com uns e não com outros? E aí você vai ver, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem um em relevância e outro em detrimento. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus que nos ama com um amor igualitário, nos ama a todos. Todos nós somos amados do Senhor, todos nós somos privilegiados por recebermos esse amor. Agora é bem verdade que uns usufruem desse amor de uma maneira que é impactante. Pedro, Tiago e João usufruíam da presença de Jesus de uma maneira poderosa. E eu perguntava: Senhor, o que eles tinham que os outros não tinham para que o Senhor os escolhesse? E aí você vai ver que não era bem uma escolha de Jesus. Você vai ver que o que explica Pedro, Tiago e João estarem sempre sendo chamados para esses ambientes onde a glória se manifestava era uma atitude simples. Você não vai ver Jesus dizendo assim: Felipe, vai chamar Pedro, Tiago e João.
Você não vai ver Jesus dando uma ordem para alguém, tendo que chamar esses discípulos para que ele pudesse levá-los a esses ambientes de glória. Você não vai ver isso. O que denota que Pedro, Tiago e João faziam algo especial para viverem o sobrenatural. E o que era? Simplesmente estavam sempre próximos do Senhor. O texto diz que Jesus tomando consigo, como quem diz, vem cá, vocês já estão aqui mesmo, vamos embora. Não precisa mandar chamar a gente, está tendo um culto lá, meu Deus, que coisa poderosa. Não, já estava ali. Não precisa dizer, olha, hoje nós vamos fazer. Não, quando você olha, está grudado. Quem está perto vai usufruir da presença. Então Jesus mais uma vez chama Pedro, Tiago e João, porque estavam ali. E agora ele chama esses discípulos para subir a montanha. Eles sobem o monte Tabor em Israel. Eles começam a subir esse monte, e quando eles chegam em uma determinada região do monte, algo poderoso acontece. O texto não diz que Jesus os avisou o que iria fazer lá em cima. O texto não diz que Jesus começou a dizer coisas e então começaram a se mover coisas no Senhor. Não. O texto diz o seguinte: Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, subiu o monte e transfigurou-se. Ou seja, foi mudando de aparência diante dos seus discípulos. E o que aconteceu? De repente, do nada, sem aviso, aquele Jesus que caminhava com os discípulos à margem do lago, que molhava a borda das suas vestes, que depois era empoeirada, que sujava os seus pés na areia do deserto, que tinha a sua pele escurecida pelo sol do deserto e pela poeira do lugar, esse Jesus com esse corpo humano natural, de repente, o texto diz que os seus cabelos e a sua cabeça começaram a brilhar e ficaram brancos como a neve. Não era mais um rosto humano castigado, não era mais um cabelo sujo da poeira, não era mais a terra. Agora Jesus estava com o aspecto do céu diante deles. O texto diz que as suas vestes, essas vestes que ele usava de maneira natural no meio do povo, que estava surrada, que estava suja, empoeirada, agora essas vestes começam a brilhar, ficam limpas como o melhor linho do universo, de tal maneira que nenhum lavadeiro poderia deixar tão branca, e as suas roupas também começam a brilhar. O seu rosto brilha, o seu cabelo brilha, e os seus olhos são como chamas de fogo. Jesus ali começa a se mostrar como ele é na eternidade para os discípulos. João depois vai ver Jesus exatamente assim, só que na plenitude. Quando Jesus vai aparecer para João em Apocalipse, João vai dizer que viu o Senhor. E o Senhor não estava mais em frangalhos como na cruz do Calvário, como na última vez que João o viu vivo. Não estava mais todo esfacelado, transfigurado, como Isaías declarou, não. Agora João via Jesus na ilha de Pátimos. A sua roupa era como naquele dia, brancas como a neve. O seu cabelo e a sua cabeça brilhavam como a luz do sol ao meio-dia. Os seus olhos eram como chamas de fogo. A sua roupa, em volta dela, no seu peito, tinha um cinturão de ouro. Os seus pés brilhavam como que vestindo uma bota de latão reluzente. Ele tinha uma capa poderosa, e na sua capa e na sua coxa estavam escritos: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não mais caído, não mais pobre, não mais esfacelado, mas agora se apresentando como o Rei da Glória. Agora vamos retroagir. Esse Rei da Glória se transvestiu de humano e está caminhando entre o povo, mas a glória e o poder não mudaram. Posso te encontrar hoje com roupas da igreja, e amanhã te encontrar com um uniforme de trabalho, e no outro dia te encontrar correndo na orla com roupa atlética. Muda a roupa, mas não muda a essência. Você continua sendo o mesmo. Mudaram as vestes, mas Jesus nunca mudou. Ele continua sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse poder que emana de Jesus não mudou. Agora, para girar esse poder e viver o que Ele quer, é necessário compreender que esse poder segue sendo contido por Ele. E se Ele liberar, meu irmão, coisas poderosas acontecem.
Jesus se mostra aos discípulos. E agora, coisas vão acontecer em volta de Jesus, não nele. Nele o rosto, o cabelo, os olhos brilham. Nele as vestes são transformadas. Nele o aspecto é transformado. Mas agora começa a acontecer coisas em volta. Não é Jesus fazendo, é coisas acontecendo de maneira natural, ou melhor, sobrenatural, por conta da presença dele, por conta do poder. E o que começou a acontecer em volta? O texto diz, e aqui começa, que quando Jesus se transfigura, na mesma hora, aparecem ali, para conversar com Jesus, Moisés e Elias. Os discípulos estavam ali vendo Jesus e de repente eles olham para o lado, e não é mais Jesus sozinho, agora é Jesus conversando, diz o texto, com Elias e Moisés. Gente, vocês têm noção quem era Moisés? Moisés foi simplesmente aquele camarada que subia e ficava 40 dias no monte com Deus. Moisés foi aquela pessoa que Deus disse: senta aí, Moisés, eu vou te contar como é que eu criei o universo. Gênesis 1, no princípio criou Deus. Foi para Moisés que Deus contou a história do universo. Foi para Moisés que ele disse: Moisés, o meu povo está perecendo, e eu vou te tirar daí, Moisés, e vou te fazer entrar no Egito, e você vai libertar o meu povo, e eu serei com vocês, Moisés, e vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel, uma terra produtiva, uma terra que vocês vão se deleitar. E esse Moisés foi aquele que foi conduzindo o povo pela presença de Deus. Esse Moisés foi aquele que recebeu de Deus a primeira Bíblia da história. Recebeu de Deus, Deus escreveu com seu dedo em 2 tábuas de pedra as suas leis, e entregou essas tábuas para Moisés, e ele foi aquele que recebeu pela primeira vez na história a escrita, a lei cravada, materializada em algum documento. Quem fez isso e deu a Moisés foi Deus, mas quem teve a honraria de receber foi esse homem. Agora Pedro, Tiago e João estão olhando e vendo esse homem que a história conta, que foi um dos maiores de toda a humanidade. E esses homens agora, pela presença de Jesus, estão vendo a história do Evangelho. Esses homens, pela presença de Jesus, estão tendo a revelação de como Deus colocou a lei sobre a terra. Não foi Jesus dizendo: aparece, Moisés. Não, foi a presença atraindo Moisés. O que acontece quando a presença de Deus se manifesta? Número 1, quando a presença de Jesus está em um ambiente, coisas que começam a acontecer, e a primeira delas é o lugar, o ambiente começa a receber direção de Deus. Moisés representava a lei, era Deus direcionando o povo através da lei. Vocês devem ir para esse lugar, vocês devem marchar para esse lugar, vocês devem ficar nesse ambiente, vocês devem fazer assim. Se vocês ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, então eu abençoarei vocês. Tudo isso Deus liberou a Moisés. Ou seja, quando tem Jesus, tem presença, e se tem presença, o que acontece? Deus libera direção. A minha e a sua casa não vão mais andar sem direção. Nós não vamos ter uma vida emocional sem direção. Nós não vamos ter uma vida profissional sem direção. Nós vamos caminhar na direção do que Deus tem. Porque se tem Jesus, tem presença. E se tem presença, tem direção, em nome dEle. E aí, não bastando uma direção escrita, Deus agora traz a figura central da direção dEle através da profecia. Eles não apenas veem Moisés, que já era o suficiente. Quando Pedro diz: Senhor, que bom estar aqui para fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. O que Pedro estava dizendo? Senhor da glória, eu não desço nunca mais desse monte, porque eu não quero mais perder isso aqui. Em que outra oportunidade da minha vida eu iria encontrar com Moisés, Senhor? Em que outra oportunidade eu veria o Senhor como o Senhor é na eternidade? Senhor, eu não quero mais descer, eu quero ficar aqui. E não é isso que acontece conosco quando a glória vem? Não foi isso que aconteceu conosco no domingo passado pela manhã? Domingo passado pela manhã a glória desceu nesse ambiente. O culto acabou, era 11h30, deu 1h da tarde, ninguém queria sair da igreja. Teve gente que ficou aqui até o culto da noite. Por quê? Por causa da presença. Se desse para acampar, a gente acampava aqui.
E agora o Senhor está dizendo, se tem Jesus, tem presença, e a presença dele libera direção. Elias era a direção de Deus para o povo através da voz profética. Deus está dizendo, eu vou dar direção para vocês escrita, que é a minha palavra, mas eu vou dar direção para vocês também através da minha voz. Ouçam os vossos profetas, creiam neles e vocês vão prosperar, é o que diz a palavra. Tem um monte de falso profeta, tem um monte de vigarista, mas ainda tem servos do Deus Altíssimo que escutam a voz de Deus, e eles não estão na plataforma, eles estão no meio do povo, gente. Quando o Espírito de Deus se manifesta, uma das coisas que acontece é profecia. E profetizar não é falar, eis que te digo, não é atrair para si poder, não. Profetizar é falar do céu aqui na terra o que vai acontecer. Aquele que profetiza o faz para exortar, para consolar e para edificar. E Elias agora estava ali representando a direção de Deus através da voz profética. Perceba que Jesus também não disse, Elias apareça, porque Jesus estava e a presença dele é tão forte que o céu foi atraído. O céu vai ser atraído para a tua casa, o céu vai ser atraído para a tua mesa, o céu vai ser atraído para o teu trabalho, o céu vai ser atraído para o teu ministério, o céu vai ser atraído para a escola onde você está. Você vai andar e a presença de Jesus vai abrir os céus. E se tem Jesus, tem presença, e se tem presença, tem direção. Seja ela escrita ou seja ela falada, Deus não vai mais te deixar dar passos equivocados. E por fim, nessa revelação de acontecendo em volta a direção de Deus, o texto diz que enquanto Elias e Moisés falavam com o Senhor, desceu no Monte Tabor uma nuvem. E essa nuvem não era uma nuvem escura, era uma nuvem clara, era uma nuvem que brilhava. Envolveu todo mundo, a nuvem tomou conta do monte. Agora o interessante é que essa nuvem, o nome dessa nuvem em grego é Nefel. E Nefel é o mesmo nome da nuvem que guiava o povo no deserto. Não era uma fumaça, era aquela nuvem do deserto que guiava o povo, que dava direção para o povo, que fazia o povo se acampar quando a nuvem parava e fazia o povo andar quando a nuvem se levantava. Essa nuvem que guiou o povo por 40 anos no deserto foi a mesma nuvem que foi atraída pela presença de Jesus, dizendo, eu quero dar direção a vocês, seja pela palavra, seja de maneira profética, ou seja pela minha glória, vocês serão guiados por mim. Deus vai te fazer sentar em mesas que você vai dizer, como é que eu cheguei aqui? Não foi capacidade humana, foi o poder de Jesus que fez acontecer. Deus vai te fazer gestionar grupos que você diz, meu Deus, como é que isso veio parar na minha mão? Não é por você, mas é o Jesus que você segue. Quando Ele entra, um poder acontece no ambiente. Direção, gente. Não andamos mais como aqueles que não têm um caminho. Não nos movemos mais como aqueles que dão soco no ar, como diz a palavra, não. Jesus disse, eu sou o caminho de vocês. 2026 vai ser marcado por passos que nós vamos dar e serão passos assertivos. Você vai fazer bons negócios, você vai entrar em boas situações, não situações que você entra e depois tem que sair envergonhado. Você vai começar coisas que vai terminar e vai dar certo em nome de Jesus, e isso tudo vai acontecer por causa da presença e da direção que vem com a presença. Agora preste atenção. Essa presença que dá direção não é uma presença que vai te falar direita e esquerda. Nós estamos falando de coisas que acontecem, não é Jesus fazendo, elas vão acontecendo em volta e no meio do povo. Jesus vai te dar instruções pela sua palavra, pela profecia, pela vida que você tem com Ele, e na hora de tomar a decisão você vai se basear naquilo que você conhece dEle, e a presença dEle vai te direcionar e vai dar certo em nome de Jesus. Não vai mais precisar esperar alguém dizer, meu Deus, faço ou não faço. Aqui dentro você vai ter uma direção e vai fazer de acordo com a vontade de Deus e vai dar certo.
Essa é a manhã que medo de empreender cai em nome de Jesus. Essa é a manhã que medo de avançar e subir cai em nome de Jesus. Nós somos o povo de Deus que anda pela fé. E se nós retrocedermos, a palavra de Deus diz que Ele não tem prazer em nós. Porém, nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Nós vamos avançar na direção de Deus e vai dar certo. Fevereiro não terminou. Eu quero declarar aqui o que Deus encheu o meu coração. Coisas grandes vão acontecer ainda esse mês. Coisas que Deus prometeu te dar vão ser deflagradas. Toma posse. Parece que está tudo dando errado, mas não, é a mão do Senhor te levando para um lugar de decisão em nome de Jesus. Nefele, a nuvem que guiava o povo, é a mesma que vem naquele lugar e agora começa a se manifestar. O que acontece quando a presença vem? Primeiro, direção. E a direção libera pelo menos 3 atributos, 3 fatores que mudam a nossa história. Primeiro, quem anda na direção de Jesus pode até afundar, mas sempre contará com a mão estendida do Senhor para lhe colocar de novo de pé. Andar na direção de Deus não significa vitória eterna. Não significa uma redoma de proteção, aonde você vai marchando e triunfalismo e tudo vai dando certo. Não, meu irmão. No mundo nós teremos aflições. Talvez você chegou aqui hoje aflito, com o teu coração, com o teu ministério, com as coisas que o Senhor te prometeu, e você olha para a sua vida e diz: meu Deus, parece que eu estou estagnado. Ou em uma situação pior, você olha e diz: parece que eu estou retrocedendo. Já fiz coisas mais relevantes, já tive mais ativo, já vivi uma vida com um fogo interno, parece que mais aceso, e hoje você se olha e diz: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Deixa eu te dizer, meu irmão, andar na direção do Senhor não significa que sempre será de vitória em vitória. Não é de vitória em vitória, é de glória em glória. No meio, entre um monte e outro tem um deserto, entre um monte e outro tem um vale. Mas nós não vamos padecer no vale, nós não vamos morrer no deserto. Nós vamos sair, vamos triunfar, e no final a gente vai poder dizer: o Senhor foi e Ele é o meu pastor, e com Ele nada me faltou. Quem anda na direção de Jesus recebe auxílio para ser colocado de novo de pé, ainda que afunde. Lembra de Pedro dentro do barco no meio de uma tempestade? Pedro estava vendo Jesus, e o desejo do seu coração qual foi? Senhor, eu quero andar na tua direção, eu quero andar na direção da tua presença. E porque ele estava na presença e desejou andar na direção da presença, Jesus disse: vem, Pedro. É o que o Senhor está dizendo para nós nessa manhã. Se você tem um desejo de viver coisas maiores e mais intensas com o Senhor, a palavra de Jesus para você nessa manhã é: vem. Pula desse barco. Sai dessa zona limitante. Deixa esses traumas para trás. Deixa esse abandono para trás. Deixa o que deu errado para trás. Deixa para trás. As coisas velhas já passaram e o Senhor está te convidando. Ei, eu tenho coisas novas. Eis que faço coisas novas, diz o Senhor. Vocês não estão percebendo? Eu crio rios no meio do deserto. Está tudo seco em volta, mas se tem presença tem água. E se tem água tem vida. Ah, bispo, mas a minha casa é um caos. A casa fora pode ser um caos, mas o teu coração vai ser ordenado para vencer em nome de Jesus. Ah, bispo, mas o meu setor é uma treva. Não importa, se você entra lá, a luz de Jesus, que é a presença, vai clarear aquele lugar, e aquele lugar vai se transformar em manancial de paz em nome dele. Agora, para isso é confiar que esse evangelho que nós seguimos não é senta e levanta e vai para casa, não. Evangelho é poder de Deus. É poder. Se nós cremos, meu irmão, coisas acontecem. Se nós cremos, novidades acontecem. A minha pergunta para você é: há quanto tempo não tem um testemunho para contar de algo que acontece? E Deus está dizendo: ei, não é porque eu parei e eu desejo fazer, é só que vocês precisam se abrir. E se abrir, meu irmão, te prepara. 2026 vai ser um ano sobrenatural, e já está sendo. Agora, Deus não vai fazer daqui a 30 dias. Não, meu irmão, Deus está fazendo é agora. Abre a mente, é agora. Se andar na direção de Jesus pode até afundar. Pedro sai do barco, deixa a zona limitante e começa a andar na direção de Deus para a sua vida. Entretanto, o vento continuava soprando.
A possibilidade de derrota, as más notícias continuavam à sua volta, até que ele naufraga, até que ele afunda. Só que ele afunda olhando para o Senhor, ele afunda na direção que Deus tinha dado, ele afunda andando no chamado que Jesus fez para ele, dizendo vem. E porque ele anda na direção do Senhor, pode até afundar, mas o texto diz que quando ele afunda, ele clama dizendo: Senhor, ajuda-me, eu estou perecendo. E o texto diz que Jesus não precisou correr, Jesus não precisou jogar uma boia. O texto diz que Jesus estendeu a mão, porque essa é a distância que nós sempre estamos do nosso Senhor Jesus. Quem anda na presença está na direção de um braço. Se tropeçar eu te levanto, se cair eu te coloco de pé, se naufragar minha mão está aqui para te ajudar. Eis que eu sou o Senhor teu Deus, que te toma pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Aleluia! A Jesus poderoso seguimos, irmãos. Há um Jesus que despedaça muralhas, há um Jesus que realiza obras poderosas. Não é um Jesus figurativo, é um Jesus que o seu poder emana, não dá para controlar. É sobre isso que estamos falando. A presença de Deus realiza coisas que a gente não controla, elas simplesmente acontecem. E está acontecendo aqui. Pela fé, barreiras mentais estão caindo, sofismas mentais estão caindo. Palavras, rótulos que colocaram em você: não pode, não pode, não pode, não pode, está caindo agora em nome de Jesus. Sim, nele nós podemos tudo, naquele que nos fortalece. Segundo, quem anda na direção do Senhor vai começar a viver uma vida aonde nós não vamos mais perder tempo, nem gastar recursos andando, buscando respostas em direções erradas. Quem anda na direção de Jesus vai ter uma vida que não vai mais gastar nem tempo, nem recurso, tentando arranjar soluções para a sua própria vida na direção errada. Muitas vezes a gente perde tempo e diz: meu Deus, quanto tempo eu perdi indo para a direita e o que tinha para mim era na esquerda. Meu Deus, quanto tempo eu perdi investindo nesse relacionamento que no final não deu em nada. Meu Deus, quanto tempo eu perdi nessa carreira e o Senhor tinha outra coisa. Meu Deus, quanto tempo. Não dá, meu irmão, para recuperar o tempo que a gente perdeu, tá? Já foi, faz parte da história. Agora o que dá é, a partir de agora, parar de perder tempo e viver no tempo do Senhor, e coisas grandes vão acontecer. A Bíblia conta a história de uma mulher que por 12 anos correu por todos os lados atrás de cura para sua vida. A mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, o texto diz que ela buscou, ou seja, ela andou por todas as direções. E ela gastou tudo o que tinha, ou seja, ela investiu e perdeu recursos, porque andou tentando achar respostas na direção equivocada. Até que, um dia, ela encontra Jesus. Um dia ela ouve falar que Jesus tinha poder, e que o poder de Jesus, quando tocavam nele, todos eram curados. E quando ela escuta que Jesus está passando, ela larga tudo, e agora, pela primeira vez em 12 anos, essa mulher vai andar na direção certa. 12 anos perdida, 12 anos tentando, 12 anos buscando paz para o seu interior e vida para a sua alma. Não é que ela tinha desistido, ela seguiu durante 12 anos investindo força e recurso. Ela perdeu tudo que tinha, tentando salvar a sua vida. Então não era falta de força, ela queria, mas ela não sabia era a direção. Porque só tem um caminho, uma verdade e uma vida: Jesus Cristo. E aí ela ouviu falar: Jesus está passando. E ela disse no seu interior: agora eu descobri a direção. Agora eu não vou mais gastar com remédios que talvez só tirem de mim o sintoma. Agora eu não vou mais correr na direção equivocada. Agora eu entendi, eu vou correr na direção dele. E se eu tão somente tocar na orla das suas vestes? Lembra das vestes de Jesus que brilhavam? Lembra da roupa santa de Jesus lá no monte? Era nesse lugar que ela queria tocar. Ela não via a roupa suja, ela não via a roupa empoeirada, ela via a roupa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se eu tocar, eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Se eu tocar, minha vida muda. E o texto diz que ela vai por baixo, ela vai rastejando, ela vai como dá.
não tenho mais força. Mas, Senhor, o que me sobra é a minha fé. Essa fé, meu irmão e minha irmã, é o suficiente para você se aproximar dele e tocar hoje. Essa fé que sobrou aí dentro, esse desejo de voltar a viver os sonhos de Deus, de voltar a viver o teu ministério, de voltar a viver o teu chamado. Ei, não pense que você está humilhado porque um dia fez e hoje não faz mais. Deus te ama. Dom e chamado é irrevogável. Se você vier de maneira humilde tocar nele, te prepare. Aquilo que te acomodava, aquilo que te incomodava, aquilo que te molestava, nessa manhã vai sair para a glória dele. O texto diz que essa mulher chega em Jesus e toca, e instantaneamente, perceba, o que aconteceu com ela aconteceu. Não foi Jesus quem fez. Saiu de Jesus, proveio de Jesus, mas não foi Jesus imperativamente fazendo. Aconteceu porque ela estava na presença. O texto diz, Jesus disse: parem tudo, porque eu sei que de mim saiu virtude. Não foi Jesus quem deu, foi ela que retirou. Por quê? Porque no ambiente que Jesus está, a sua presença libera poder. Ela tocou, e quando ela tocou, instantaneamente aquela mulher foi curada. 12 anos andando, buscando uma carreira, buscando uma solução, buscando vida. 12 anos batendo em portas, 12 longos anos. Com um toque foram revertidos em vitória para a glória de Deus. E essa é a manhã que o Senhor está dizendo: ei, se eu tocar no teu casamento já era. Esse marido enrijecido, essa mulher enrijecida, esse filho rebelde, esse ambiente no teu coração confuso, se eu tocar já era. Um toque meu faz 12, 20, 30 anos perdidos serem remidos para a glória do Pai. E terceiro, a Bíblia diz, conta a história que comprova que quem anda na direção do Senhor não apenas não naufraga, que quem anda na direção do Senhor não apenas não vai mais perder tempo buscando e perdendo recursos em direções erradas, mas quem anda na direção do Senhor também vai receber uma dádiva, que é um combo especial de Deus para aqueles que andam na direção que Deus tem para a sua vida. E esse combo ele é completo, porque ele começa garantindo que quem anda na direção de Deus para a sua vida vai chegar ao destino. E quando chegar no destino, você vai encontrar tudo exatamente como Jesus te prometeu. Traz à memória agora tudo que o Senhor te prometeu. Se você tem um chamado às nações, se você tem um chamado a ir a lugares, traz agora à memória lugares que o Senhor te prometeu. Se você tem um chamado a ministrar, a pregar o evangelho, se você tem um chamado a empreender, se você, não importa qual é a área que Deus um dia te deu uma promessa, seja ela física, seja ela espiritual, seja ela monetária, seja ela de maneira estrutural, o que Deus te mostrou um dia, trouxe a memória? Se andarmos na direção de Jesus, no final nós vamos encontrar o destino e vai ser tudo exatamente como Ele mostrou. A tua casa transformada, os teus filhos sarados, a tua vida ministerial aprumada, o poder de Deus se manifestando vai acontecer, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Quem anda na direção do Senhor encontra o destino exatamente como Jesus mostrou. Segundo, quem anda na direção de Jesus nesse combo vai ter a sua vida em elevação. No meio do caminho vai tropeçar, no meio do caminho vão ter desafios, no meio do caminho a gente vai sentir medo, no meio do caminho a gente vai perder em alguns momentos, no meio do caminho a gente vai ser ofendido, no meio do caminho vai ter tribulação, no meio do caminho vai ter, mas no final nós vamos estar sempre a um nível mais alto do que o nível anterior. Quem anda com Jesus, você olha e diz: meu Deus do céu, tadinho, misericórdia. Porque outrora tinha, outrora ostentava, outrora podia ir, fazer, comprar, vender, meu Deus. Aí a gente olha e diz: tadinho, está se acabando, Jesus. Me lembro de um dia em que, assim que o Senhor chamou eu e a Grazi para a vida integral,
para a vida de evangelho, para a vida no Senhor. Deus não disse venha para a igreja porque eu tenho um cargo para você, não foi isso. Eu tinha minha profissão, trabalhava como treinador no esporte. A Grazi tinha sua loja, uma boutique, e Deus disse, abandonem e venham para os meus sonhos, e venham cuidar de gente. Enquanto vocês cuidarem das pessoas, eu vou cuidar de vocês. Eu vou ser o sustento de vocês, eu vou ser a rocha, eu vou ser a pedra de ajuda. Vocês vão trabalhar para mim, para o meu reino, e eu vou guardar vocês. Não era um emprego na igreja, não tinha um salário, foi sair da loja, sair do trabalho, ficar em casa. E aí dizer, Deus, fazer o quê? E Deus disse, tu agora tem um trabalho. O teu trabalho é orar, jejuar e ler a Bíblia. É isso que você vai fazer, e nesse tempo eu vou te usar, e não tenha medo. Aí me lembro que eu pensei, bom, se Deus vai me sustentar, vai manter o meu padrão de vida, né, Senhor? A minha lanchinha para eu andar no final de semana, os hotéis que a gente gostava de ir, uma viagemzinha aqui ou lá, o meu carro, a minha caminhonete, Senhor. Primeiro mês, dificuldade para pagar a luz de casa. Ah, mas o Senhor vai dar um jeito, é só estar testando a minha fé. Segundo mês, dificuldade para pagar a luz, para pagar o carro, dificuldade para tudo. Aí me lembro que eu descobri um dia, meu Deus, tem um dinheirinho no banco que o colégio depositou, aleluia, vou lá. Não tinha mais carro, não tinha mais dinheiro para pegar o Uber, não tinha nada. Peguei a bicicleta da minha mãe. Minha mãe tinha uma bicicleta que tinha uma cestinha na frente, e essa cestinha estava toda enferrujada, quase caindo, mas ela não deixava tirar, ela gostava da cestinha. Então quando você andava, a cestinha vibrava e todo mundo sabia, lá vem ela. E assim fui eu para o banco, eu digo, meu Deus, misericórdia, Senhor, o Senhor abate mesmo, meu Deus do céu, é uma luta. Cheguei no banco, olhei assim, aquela vergonha da bicicleta, eu digo, meu Deus, isso aqui ninguém vai roubar, eu vou deixar bem aqui. Deixei a bicicleta, entrei no banco. Quando eu entro no banco, na fila estava o meu ex-coordenador de time, e ele me olhou e me viu guardando a bicicleta da minha mãe. E ele olhou para mim e disse, meu Deus, Marlon, cara, o que está acontecendo contigo? Eu vi no olhar dele o letreiro dizendo, cara, tu está até acabando. E ele perguntou, meu Deus, tu está bem? E eu falei, tô. Meio incrédulo, mas tô. Ele disse assim, cara, o que tu está fazendo da vida? Eu falei, agora estou trabalhando para o meu pai. Falei, o teu pai mexe com o quê? Meu pai mexe com ovelha. Aí eu falei, mas então tu está bem, teu pai mexe com ovelha? Eu falei, E naquele dia eu vi a cara dele assim, de, meu Deus, e eu saí pensando, meu Deus, eu devo estar doido mesmo, Senhor. Jesus, olha tudo que eu troquei para viver isso aqui, meu Deus, que loucura. Aí eu monto na bicicleta, e quando eu montei na bicicleta e comecei a pedalar, me veio uma alegria no espírito, me veio um preenchimento do Senhor. Eu voltei para casa chorando e alegre na bicicleta da minha mãe, porque o Senhor estava dizendo, você está vivendo o melhor da vida, que é viver o meu sonho e os meus propósitos, e não vai te faltar nada, e no final você vai estar muito melhor do que hoje você se encontra. Deixa eu te dizer, se você andar na direção de Deus para a tua vida, você vai viver uma vida de elevação. No meio do caminho vão olhar e vão dizer, meu Deus, morreu. Mas no final vai ter uma voz dizendo, Lázaro, vem para fora. Você vai dizer, meu Deus, perdi tudo. E daqui a pouco Jesus diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Meu Deus, era área de vergonha, e o Senhor é especialista em transformar vergonha em dupla honra para a glória do seu nome. Se andarmos na direção de Jesus, grava isso no teu coração, a nossa vida será de elevação para a glória dele. Terceiro, nesse combo, se andarmos na direção que Jesus nos dá, nós vamos encontrar um lugar de expansão, de plenitude, um lugar de amplitude. Muitas vezes a gente não cresce, não é porque a gente não tem potencial, é porque não tem espaço para crescer. Nós estamos enfrentando isso aqui na igreja, com o prédio da igreja. Estamos vivendo aqui coisas extraordinárias, poderosas, mas
Deus está mandando o povo e a gente já não tem mais lugar para fazer as coisas, não tem lugar para fazer curso, as cadeiras já estão em número menor, nós estamos comprando mais cadeira, é um bom problema. Mas vai chegar um dia que, se nós não sairmos daqui, essas paredes vão impedir o nosso crescimento. E não se trata de gente, não se trata de número, são vidas que o Senhor quer que sentem aqui para ouvir a palavra. E isso também acontece na minha e na sua vida natural. Se a tua empresa já chegou no limite de estrutura, meu irmão, ou você dá um passo de ampliação para que o crescimento prossiga, ou vai haver retrocesso, estagnação. Assim é na vida espiritual. Aquele que para de aprender, disse o sábio Salomão, esquece até o que já sabe. Se não tiver crescimento, expansão, melhoria, meu irmão, há retrocesso. E Deus garante: quem anda na direção de Jesus vai encontrar lugares amplos. Amplitude não é apenas espaço, é potencial para se desenvolver. O teu ministério vai fluir, o teu casamento vai fluir, a tua casa vai ser uma bênção, a tua vida financeira vai avançar, os projetos de Deus na tua mão vão dar frutos, e isso tudo vai acontecer porque Deus vai te colocar em um lugar amplo. E por fim, nesse combo, quem anda na direção de Jesus, vai chegar um momento da sua vida que vai ter organização interna. Andar na direção de Jesus organiza o nosso interior. Tem gente que você olha e diz: meu Deus, se eu soubesse a metade do que esse abençoado sabe, Jesus da glória. Só que ele não consegue se organizar para fazer. É uma bomba. Mas uma hora está fazendo aqui, outra hora está fazendo lá, não se concentra, não consegue. Internamente, desordem. Pensamentos que o travam, pensamentos que fazem com que o seu interior fique infrutífero. E quem anda na direção de Jesus vai ter ordem interna em nome do Senhor. Tudo isso que eu te falei está em um texto. O texto da última Páscoa que Jesus passou com os discípulos. O texto diz que Jesus estava já em Jerusalém, fora da cidade. E ele diz aos seus discípulos, a 2 deles: entrem na cidade, e vocês vão então preparar a última Páscoa, para que eu coma com vocês, a última ceia. Vocês vão entrar nesse lugar e vocês vão encontrar um ambiente. E aí Jesus começa a dar instruções. Jesus disse: quando vocês entrarem na cidade, olha só, é Deus, é Jesus dando direção. E olha o que vai acontecendo por conta de andarem na direção de Jesus. Número 1, Jesus disse: vocês vão entrar na cidade. Quando vocês entrarem, vocês vão ver um homem carregando um cântaro com água. Jesus dizendo: quando a minha presença não estiver com vocês fisicamente, andem atrás daqueles que carregam a água sobre a sua vida. E a água é a palavra. Jesus estava dizendo: andem e sigam aqueles que carreguem a água sobre a sua vida. Gente que carrega a palavra, gente que anda na palavra. Quando faltar para vocês instrução espiritual, andem com quem anda na direção da minha palavra. Vão entrar na cidade, vão ver um homem carregando um cântaro com água. Quando vocês entrarem na cidade, sigam esse homem. Ele vai chegar a uma casa. Quando vocês chegarem na casa, falem com o dono da casa. Olha a instrução. Jesus não disse: falem com o homem que carrega água. Com quem carrega água é só para andar junto. Agora, quando for para abrir o coração, é com o dono da casa. O dono da casa representa o próprio Deus, aquele que tem autoridade sobre nós. Vai andar na direção, vai ter água, vai andar com gente, mas não é com todo mundo que abre o coração. Para abrir o coração é só quando entrar em casa, com quem tem autoridade. Aí vocês vão falar com o dono da casa. E vocês vão dizer: mostre-me o lugar que está preparado para que nós façamos a nossa última Páscoa, para que nós façamos a ceia com o nosso Senhor. E o texto diz que Jesus disse: e esse homem vai mostrar para vocês um lugar que é no andar superior. Lembra que nós falamos, quem anda com Jesus tem uma vida de elevação? O lugar que Deus tinha preparado para eles, porque eles andavam na direção, não era subterrâneo, não era para baixo, não era declínio, não. Era um lugar num nível superior. Quem anda na direção de Jesus vai subir para a glória em nome dele. O lugar é superior, disse o Senhor Jesus. Esse homem vai mostrar para vocês um lugar que é no andar superior e é espaçoso.
Porque quem anda na direção do Senhor vai ter amplitude para se desenvolver. O lugar que Deus tem para mim, para a tua casa, é um lugar de amplitude. O teu ministério vai ter espaço. Aquilo que você carrega no coração vai ter espaço. Você vai falar e as pessoas vão compreender. Você vai poder colocar a mão na obra e vai dar certo. Não vai ser um lugar de restrição, onde não toca, não pode, não faz, aonde tudo que você faz parece estar errado. Não, em Jesus, na direção dele, tem amplitude, espaço para todo mundo. E por fim, o texto diz que o dono da casa falou: eu vou mostrar para vocês um lugar que está mobiliado. Sabe o que significa uma casa mobiliada? Você que já alugou casa, quando você aluga uma casa mobiliada, o que você espera? Que quando você chegue na cozinha, não esteja um vaso sanitário. O vaso é mobília. O armário da despensa é uma mobília, mas não é para estar na cozinha. Tem que ter cama, mas a cama não pode estar na sala. Quando você aluga algo mobiliado, o que você pensa? Cada móvel no seu. E esses móveis não estavam do lado de fora, esses móveis estavam dentro. Era Jesus dizendo: vão andar no meu caminho, na minha direção, e quando vocês entrarem nesse lugar superior, elevado, eu vou mostrar para vocês que aí dentro o lugar é amplo, porque o que eu tenho para vocês é grande. E no final vocês vão ver que está tudo organizadinho, porque eu vou organizar o interior de vocês. Vocês vão ter pensamentos adequados, vocês vão ouvir a voz de maneira adequada, vocês vão ter sentimentos adequados, não serão mais guiados por ventos de doutrina externa. Não é mais o que o mundo diz, agora nós caminhamos por aquilo que o Senhor diz aqui dentro. O texto diz que eles foram, prepararam a ceia e voltaram. E quando eles voltaram, sabe o que o texto grifa? E eles disseram: encontramos tudo como o Senhor nos mostrou. Lembra da visão para trazer a memória? Lembra do que Deus falou? Lembra das promessas? Traz para frente, traz para o coração, bota aqui em pauta, bota na presença do Senhor. E Ele está dizendo: no final, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, eu não merecia. Meu Deus, quem era eu? Da onde o Senhor me tirou? Mas Ele é fiel e tudo que Ele mostrou aconteceu. Essa é uma manhã que o Senhor está mais uma vez renovando a sua aliança conosco e dizendo: se vocês marcharem na minha direção, vocês vão chegar ao destino para a minha glória. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar.